Oi, eu me chamo Josué, faço parte do PET Computação e vamos continuar nossa série de vídeos de preparação para a OCI. O tema dessa aula é Introdução à Programação. Bem, vamos começar. Começando por uma pequena introdução acerca do conceito de programação. Programação é basicamente o modo como você escreve um programa de computador, um algoritmo. Já um algoritmo é uma sequência de passos para se executar uma ação, como se fosse uma sequência de instruções, tipo uma receita de bolo. Nesse momento, nós vamos estudar um pouco sobre a lógica de programação, porque isso vai despertar em você uma visão crítica voltada à resolução de problemas, algo fundamental para a criação de softwares. Inicialmente, a gente vai focar em passos importantes para a compreensão de etapas e de estruturas de programação. Todos os códigos, nesse momento, serão através de pseudocódigo para que a linguagem não interfira no aprendizado. Ou seja, a gente não vai usar uma linguagem de programação em si. Nós vamos usar um pseudocódigo, que é meio que um jeito de facilitar a compreensão de um código, não usando uma linguagem em si. Vamos começar pelo conceito básico de variável. Variáveis podem guardar valores de um determinado tipo. Esse tipo é definido em sua declaração. O valor que a variável guarda pode ser atribuído e alterado durante a execução do programa. Sobre os tipos de variáveis, a gente vai falar dos principais, que podem variar de acordo com a linguagem de desenvolvimento escolhida. Começando pelo int. O tipo int representa qualquer valor do conjunto dos números inteiros. O tipo float representa qualquer valor do conjunto dos números reais. O tipo char representa um único caractere do tipo texto. Já uma string representa um conjunto de caracteres do tipo texto. E a variável boolean representa um valor lógico, que pode ser apenas verdadeiro ou falso, ou 0 e 1. Sobre o fluxo de utilização de variáveis, vamos observar um exemplo de programa simples, só para a gente entender mais ou menos esses conceitos. Um exemplo aqui com o algoritmo área de círculo, que, como o nome já diz, é para calcular a área de um círculo. A gente começa com esse comando aqui, algoritmo área do círculo. Basicamente, a gente declara o algoritmo chamado área underline do círculo, porque é o nome que a gente digitou aqui. Depois, a gente faz o comando declare float pi igual a 3,14. O que a gente faz aí é inicializar a variável pi do tipo real, porque a gente usou o float, com o valor 3,14. Ou seja, a variável chamada pi guarda o valor 3,14, que é do tipo real. Embaixo nós temos declare int raio igual a 8. Ou seja, a gente declarou uma variável inteira chamada raio e guardou o valor 8 nela. Em seguida nós temos declare float área. Ou seja, inicializamos a variável área, um tipo real, sem um valor atribuído. Veja que em cima a gente fez raio igual a 8, mas na área a gente não atribuiu nada. Ou seja, ela não tem um valor ainda. Em seguida, nós fazemos um comando que é área igual a pi vezes raio. Mas por quê? Lembre que o nome do algoritmo é área do círculo. Como é que calcula a área do círculo? Pi é r ao quadrado. Então é pi, nossa variável pi, vezes o raio vezes o raio. Esse vai ser o valor da área. Então ele calcula, guarda o resultado desse cálculo na variável área. E em seguida a gente faz o comando exibir área. Ou seja, a gente mostra na tela o valor da variável área. Em seguida, com o fim, a gente encerra o algoritmo. Aqui embaixo nós temos a saída que ele fez, no caso 201.6, que é a área do círculo que a gente calculou, de raio 8. Bem, vamos continuar com um novo conceito, o conceito de listas ou vetores. Um vetor é uma estrutura de armazenamento de dados. É como se fosse um conjunto de variáveis que vão guardar vários dados. Veja, um vetor serve para armazenar diversos valores de um tipo em comum, em uma única variável, que vai ser capaz de acessar qualquer um desses valores quando a gente quiser.
Para isso, o vetor vai guardar esses valores em posições consecutivas, onde o primeiro valor fica na posição 0 e o segundo fica na posição 1, e assim por diante. Vocês podem ver aqui como exemplo esse vetor aqui. Nós temos a posição 0, posição 1 e a posição 2. Na posição 0 nós temos o valor 1, na posição 1 nós temos o valor 7, na posição 2 nós temos o valor menos 2. Ou seja, o tamanho desse vetor é 3. Porém, a gente vai do 0 ao 2, porque é assim que funciona as posições dentro de vetores. E reparem uma coisa nesses números aqui que ele guardou, que eles são todos do tipo inteiro. Ou seja, esse é um vetor, uma variável vetor, do tipo inteiro. Mas como é que a gente acessa esses valores aqui? Basicamente, a variável vetor que a gente declarou, a gente acessa o valor assim, ó. Vetor, que é o nome da variável, abre o colchetes, posição, fecha colchetes. Basicamente assim. Vetor, colchete, posição. Onde a posição deve ser um valor entre 0 até o tamanho do vetor menos 1. Agora observe as principais operações que a gente pode fazer com essa estrutura. Primeiro, declare int, colchetes, a igual a colchetes. O que a gente fez aí? A gente inicializou um vetor vazio, a gente atribuiu só o colchete sem nada, com o nome a de tamanho 0. O tipo também é inteiro. Veja que a gente usou int. Então, para declarar um vetor, é só acrescentar os colchetes aí. Em seguida, a gente faz que a é igual a mais colchete, 1, 7, menos 2, 10, colchete. Lembre do vírgula. Mas o que isso faz? Basicamente, a gente atribui os valores 1, 7, menos 2 e 10 para o vetor a. Em seguida, a gente usa o comando exibir a. E isso vai mostrar na saída todo o vetor a que a gente colocou aqui. Como o a é vazio, não tem nada, então, basicamente o a vai ser igual a esse vetor aqui, desses valores aqui que a gente colocou em colchetes. Depois de exibir a gente usa o comando a colchete 3 igual a colchete 3 mais 4. O que isso faz? Lembra de como a gente acessa as posições. Ele vai acessar o vetor a na posição 3. Vamos ver. 0, 1, 2, 3. Então, nessa posição aqui, o que ele vai fazer? Vai somar essa posição mais o 4 e vai colocar esse resultado dentro do A3. Ou seja, esse 10 aqui deve virar um 14. Depois a gente faz o exibir a de novo. E depois exibir a índice 1. A saída do nosso programa, primeiro, foi o exibir a. Então tá aqui, ó. Colchete 1, 7, menos 2, 10. Que foi o que a gente atribuiu aqui. E ficou só esse valor, porque o a é vazio. Ele não tem valor nenhum nele. Depois, a gente fez aquela parada de somar na terceira posição. Então, o 10 deveria virar um 14. E aqui, aconteceu exatamente isso. Os outros números repetiram, mas o 10 virou um 14, porque somou o índice 3 com 4, que vira 14. Em seguida, a gente exibiu o a índice 1, ou seja, a posição 1 do vetor a, que é a 7. Não é a 1, porque lembre-se das posições. Aqui é 0, 1, 2, 3. Posição 1 é aqui, 0, 1. Agora voltando para aquela segunda operação ali, de atribuir o a, note que o vetor tinha sido inicializado como vazio, e que só depois foi feita a operação de adição de dois vetores. Na verdade, o operador mais pode fazer muito mais do que apenas somar dois números. Não é simplesmente soma. No exemplo que a gente fez aqui, ele faz o que a gente chama de concatenação de vetores. O que significa que ele pegou todos os valores que tinham em A, nesse caso nenhum, porque A era vazio, e adicionou na posição final novas posições com os valores que a gente passou no outro vetor. Dessa forma, o tamanho de A aumentou. Isso é importante, porque caso você tente acessar uma posição do vetor que não existe, como menos 1, ou maior que o tamanho do vetor, no caso uma posição 10, 11 ou algo assim, isso vai gerar um erro no programa. Justamente. Aqui, depois da gente atribuir, o A ficou com o tamanho 4, né? Tem 4 posições aqui.
Se a gente tentar acessar, tentar exibir o A índice 10, por exemplo, isso vai dar um erro no programa, vai dar um bug, porque essa posição não existe no nosso A. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero ter sido útil. Qualquer dúvida você digita aí no YouTube mesmo, deixando um comentário, ou você manda um e-mail pra gente, esse é o nosso e-mail aí embaixo, e entra no grupo do Telegram, porque lá você vai estar por dentro de quando o novo vídeo sair, e também quando a gente for lançar a lista de exercício. Então fica ligado para mais e tchau, tchau.